Boa noite, presidente, relator. Quero cumprimentar a todos. Achei que ia demorar mais, até quero fazer um agradecimento especial ao deputado Arlindo Chinalha. Estava numa entrevista aí que se alongou bastante, olha, quase que não deu tempo ainda. E dizer que, bem, eu até preferiria realmente adiar esse debate. Foi votado aí no começo, né, num empate técnico, desempatado pelo relator, mas antes de entrar no mérito propriamente, eu queria fazer algumas considerações, deputado Paulo, sobre a própria surpresa que eu vi revelada aí pelo relator e por alguns deputados proponentes dessa proposta, na mudança de humor aí no plenário da comissão especial, e certamente na correlação de forças no conjunto do plenário, depois de que 11 partidos, e não foram partidos de oposição, né, apesar de na oposição também haver, com muito respeito, alguns partidos que defendem essa tese, talvez não da mesma forma, mas a decisão dos 11 partidos ela teve um impacto grande. E por que ela teve esse impacto se a grande parte desses partidos está apoiando o governo e até apoiavam até há pouco tempo essa proposta? É para pensar. Eu queria até analisar ontem uma entrevista do Kassab, presidente do PSD, num grande jornal de circulação nacional, em que ele simplesmente descarta, né, essa possibilidade e, evidentemente, ele, como uma personalidade com a qual nós temos divergências políticas até históricas e tal, mas um político experiente, né, um político tarimbado, né, isso aí é a insegurança total, foi esse que ele colocou, entende? Ou seja, isso aqui é colocar em risco o próprio sistema. E eu acho que esses partidos todos, os presidentes de partidos, espero que os parlamentares, na sua maioria, acompanhem, se sentiram inseguros mesmo, porque quem conhece um pouco aí da política, né, quer dizer, quem viveu outras fases históricas do voto no Brasil, eu vi que o relator fez um esforço de pegar até o voto na República Velha, Bico de Pena, e etc., né? Mas quem conhece a forma como eram feitas as eleições, e do voto em cédula, particularmente, sabe que a fraude era algo comum e corrente, tinha várias maneiras de marcar as cédulas, entende? E de comprovar que tinha votado depois. Então, isso tudo foi sendo superado, aperfeiçoado, né? E eu entendo que a utilização de métodos cada vez mais sofisticados de coibição de qualquer tipo de fraude ou de irregularidades e tal, ela vai ter que avançar. Então, qualquer um quer estar seguro do resultado eleitoral. Essa é uma questão, entende? Que nós devemos estar seguros do resultado eleitoral. E todo mundo quer essa segurança, entende? Quer transparência também. E querem aperfeiçoar também o sistema, qualquer que seja ele. Eu entendo que a urna feita nas cédulas era um verdadeiro tumulto, entende? E era algo extremamente nocivo. Quem acompanhou, quem viveu essa fase, e cumprimento o deputado Felipe Barros, ele é bem jovem ainda e tal, primeiro mandato, né? E Paulo também, o presidente, muito jovem, não conheceu o que era o cercadinho da apuração, o que era a correria da fiscalização. Quem tinha mais fiscal, quem tinha estrutura de fiscalização, que o projeto vai ter que ter. O projeto, se fosse aprovado, voltaria toda essa problemática da fiscalização. Eu vou discorrer sobre isso depois
na apuração dentro de uma sala de aula, com o número de pessoas que está sendo proposto aqui. Né? Mas ainda não cheguei lá. Eu quero primeiro colocar isso, né? Quer dizer, o voto eletrônico, né? Ele é um voto que trouxe um outro tipo de segurança. Tanto é assim que, ao longo dos anos, que a vida ensina e as pessoas vão ganhando segurança. Foi isso que aconteceu desde 1996, porque não há denúncia de fraude no Brasil. Uma coisa é você dizer que o sistema, se eu fuçar, ele é inexpugnável. É possível que nenhum de segunda, de terceira, de quarta geração sejam inexpugnáveis no futuro. Porque se falar em hackers, se bem que a urna eletrônica na sala de aula, ou seja, na sessão eleitoral, ela não está ligada em computadores, vamos deixar isso claro. Então, teria que haver alguma fraude no software da urna, nacional isso, que as urnas são criptografadas, entende? Tem toda uma sistemática aí. E eu quero dizer também a quem defende aí que bom, pode ter se trazido técnicos respeitáveis, pesquisadores, especialistas em TI, tecnologia de informação e tal, mas não trouxeram todos, entende? Não todos, não é verdade que existe unanimidade na tecnologia de informação de que as urnas são vulneráveis, isso não é real. E não é real tanto assim que não se conseguiu provar nada esses anos todos. Aliás, o que eu assisti, entende, em 2014, quero dizer, e disse da presença do ministro Jobim aqui, foi que o perdedor começa a chiar, entende, quando virou o jogo. É o que aconteceu com o senhor Aécio Neves. Eu quero dizer isso a ele é da comissão. Eu estava no Estadão com vários deputados do PSDB, começou uma correria, vamos, antes de terminar a apuração, vamos para Belo Horizonte, não sei o quê, eu vi isso tudo lá. Depois começaram a sair os resultados do Nordeste e o ministro Jobim, lembrou bem, de Minas, os resultados que viraram o jogo. Não porque roubaram, não se provou nada, mentira. Pelo contrário, aquilo lá foi para produzir factoide que gerou depois, entende, uma lógica que levou ao impeachment. Foi um golpe parlamentar, não teve crime de responsabilidade. Agora tem 23 crimes de responsabilidade contra Bolsonaro e não se puxa o impeachment. Essa é a realidade. Então, não teve nenhuma comprovação de fraude nenhuma, nem aqui, nem em 2018. 2018, muito menos, o Bolsonaro ganhou a eleição. Está aí. Deputados se elegeram. Não teve um que chegou e falou, não, eu fui roubado aqui, ali, se provou, fez... Não tem isso aí, entendeu? Mas o Bolsonaro já jogou a semente. Mas eu vou dizer de onde veio a semente. A semente veio dos Estados Unidos, veio do trumpismo, veio da fábrica de fake news, do Steve Bannon, que é mentor de vários parlamentares, inclusive da família Bolsonaro, de Olavo de Carvalho e companhia bela. Isso é gerar insegurança permanente, é apostar no caos. Não é aperfeiçoamento de eleição, da transparência, da segurança. E aí me dirijo a todos os deputados, inclusive da oposição, amigos fraternos e tal, e com todo respeito aos deputados também de oposição, de situação no governo, e até aqueles que defendem o governo. Então, não há esse processo de o ganhador definir isso, e todos os dias o presidente da República sair para falar no seu cercadinho, com os seus assim, se não tiver fraude, se soltar o fulano é fraude, atacar o Supremo Tribunal Federal, atacar o TSE. Isso é produzir fake news, impulsionamento. O que houve em 2018 foi impulsionamento em massa que até hoje não foi investigado. Isso é crime. É crime. Aí pode estar, não da urna eletrônica, mas no impulsionamento em massa de grupos de WhatsApp com fake news. Isso é crime e não foi verificado até hoje, pelo TSE, inclusive. Então, o presidente da República, que ganhou a eleição, sabe
que ele não quer sair do poder. É por isso, é uma razão política ideológica. É uma razão política ideológica que está levando ele a fazer essa jogada, não abandonar o poder. Não é à toa que o trumpismo invadiu o Capitólio. E ele acha que polícia e exército vai salvar ele. É isso. Essa provocação sobre a questão da urna eletrônica está mais baseada nisso do que em elementos técnicos e tal. Mas, se quiserem os elementos de segurança, eficácia e a gente discutir tecnicamente como vai ser a votação, o que é acoplar um outro sistema, que é o sistema da impressora na urna eletrônica, né? O que vai valer, em última instância, pelo que eu entendi do relatório do deputado Felipe Barros, o que vai valer é a contagem dos papéis. Quer dizer, fiscal pode engolir urna, apurador pode engolir cédula. Então, eu acho graça, porque eu fiquei imaginando como é que seria o processo, sabe? São 5... Em 2022, nós vamos ter 5 votos. Depois eu vi que não está claro no projeto se são 5 votos diferenciados, cada um tem um recibo, que é o que seria o voto impresso, de uma cor, deputado estadual, federal, senador, governador, e o presidente da República, e cada vez que ele se vota, o sujeito vai lá olhar se confere a digitação eletrônica dele com o visual da... Eu não estou entendendo quanto tempo vai demorar um voto, inclusive. Ou, se a pessoa falar que digitou um número e aparecer, ele dizer que apareceu outro lá, qual vai ser a posição da mesa apuradora? Ela para a sessão? Ela interdita a urna? Não é possível isso, gente, entendeu? Isso é um complicador. O que está sendo gerado aí, na prática, é um imenso tumulto. Minha opinião, é um caos. E se eu for pensar como vai ser a apuração na sessão eleitoral, entende? Então, na sessão eleitoral, terminada a apuração, a urna e o acoplamento da urna com o processo da eletrônica, então, verifica-se o voto eletrônico, deixa ali de lado e vamos contar. É isso que eu entendi. Vamos contar. Vamos contar, então, como? A própria equipe de mesários, quero dizer a vocês que eu já fui mesário também, entendeu? Na minha experiência lá atrás, de jovem, vai fazer a própria apuração, que os responsáveis que foram pelo processo de encaminhamento do voto vão fazer a apuração. Mas, como toda eleição que tem uma apuração, é preciso fiscalização, e nós temos tantos partidos aptos, e eu vi que aqui no texto está escrito: não poderá ser proibida a presença do público em cada sala de aula. Então, vou ter 100 pessoas numa sala de aula, é isso? Veja, ainda nós temos esse problema, que é grave, e temos um segundo problema, que é grave, que é o transporte, que é um problema que foi eliminado. Nós temos que mobilizar força pública, militar, para transportar. Nós sabemos que transporte de urna tem problema, porque o Brasil é vasto, que tem urna que vem de barco, entendeu? Ele não é transmitido mais, entende? Ele vai ser carregado, acumulado, depositado e esperar-se a uma reclamação posterior. Então, é evidente que esse modelo ele não traz nenhuma segurança, entendeu? Nenhuma inovação. Eu estou aberto a fazer certificação de urna eletrônica, a buscar metodologias de aperfeiçoamento, etc. Mas, nesse caso, eu acho que nós temos aí uma questão política, e eu acho que os partidos mesmo, governistas, eles mesmos verificaram que isso seria criar um caos eleitoral e um caldo de cultura, entende, para um ataque à democracia brasileira. E isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Por isso, nós somos contra o relatório, apesar de respeitar todo o trabalho do deputado Felipe, mas não podemos ser complacentes com esta possibilidade, porque o governo tem intenções,
políticas, e segundo, porque não é seguro. Finalizo com isso, porque também tem o software, entendeu? Da impressora, é o segundo software. Então, você não tem segurança numa, então vai se desconfiar também de todas as seguranças. Não, é possível sim, entende? Ter fiscalização pelos partidos, por especialistas em tecnologia, para dar segurança para as. Obrigado, presidente.